as circunstâncias das nossas vidas. Não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis das nossas vidas. Quando nós estamos chorando, quando nós estamos tristes, aí que nós temos que louvar mais ainda o Senhor. Porque o louvor liberta, o louvor transforma, o louvor cura. Que nós possamos louvar o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui para te adorar, te exaltar, te bendizer, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Nos prostramos aos teus pés, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, nos perdoa pelos nossos erros, falhas. Ó Senhor, nós somos dependentes da tua presença. Nos capacite em tudo que nós formos fazer. Ó Deus, enche-nos com teu Espírito Santo. Abençoa cada um que chegou aqui. Abençoa aquele que está a caminho, traga em paz e segurança, livrando de todo mal. Deus, em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não é do teu agrado, que nós possamos louvar o Senhor nesta noite de todo o nosso coração. Ó Deus, fale conosco através do louvor, fale conosco através da palavra, fale no culto infantil ali com as crianças. Ó Deus, que esse culto seja para a tua honra e a tua glória, nós possamos sair daqui cheios, impactados pela tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Abre o seu coração nessa noite. Louve de todo o seu coração. Adore aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, Jesus se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
Ti, Senhor. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te louvamos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Louve de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu. Louve, louve de todo o seu coração. Abra o seu coração. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão no teu poder. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te louvamos, te adoramos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Pai. Aleluia. Oh, glória seja dada a Ti, Senhor.
Oh, Pai, Tu és o Deus dos deuses, Tu é o Deus do impossível, Tu é o Deus que tudo pode, Tu é o Deus que tudo faz, e nós cremos na Tua palavra, que nada é impossível para o Senhor. Aleluias. Já dava luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, depois sua bênção mudou, e jamais desistir. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou. O anjo quer tocar na sua vida agora. O anjo do Senhor quer tocar na sua vida. Creia. Aleluias. Oh, aleluias. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Não desista da sua bênção, não desista. Só saio quando o Senhor me tocar. Espírito Santo, toca em nós nessa noite. Queremos sentir a Tua presença, Espírito Santo. Toca, toca, toca no meio do Teu povo. Aleluias. Oh, glórias. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluias. Oh, glórias. Precisamos da Tua unção. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Toca, Senhor. Toca no meio do Teu povo. Toca, Senhor. Enche o Teu povo com a Tua presença. Enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo, Pai. Oh, aleluias. Oh, sorecanta lamaxere, canta lamaxere. Oh, surianda lamaxere. Oh, suricanta lamaxere. Aleluias. Oh, glórias. Oh, suricanta lamaxere. Oh, surianda lamaxuricanta lamaxere. Aleluias. A unção de Deus sobre mim. Oh, glórias. A unção de Deus sobre mim. Oh, aleluias. Glória a Deus. Louvado é o Teu nome, Jesus. Malaquias 3:10 fala: Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor. Os dízimos, né? 10% daquilo, de tudo que o Senhor já nos deu.
A oferta é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Que nós possamos honrar o Senhor nessa noite com nossos dízimos e as ofertas. Em nome de Jesus, aleluia. Você que trouxe, segura nas tuas mãos. Vamos agradecer a Deus, amém. Poderoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez estamos aqui para te adorar, te exaltar, te bendizer, porque só o Senhor é digno de tudo. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, meu Deus, os ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Ó Deus, cobre todos com teu sangue. Ó Deus, livra de todo mal. Ó Deus, que eles venham ter para emprestar, não para pedir emprestado. Prospera o teu povo. Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende o devorador. Tudo aquilo que não provém de ti caia por terra, em nome de Jesus. Eu coloco a construção da igreja. Deus, em nome de Jesus, levante pessoas para estar ali ajudando. Repreendo todo laço de Satanás. Tudo que não provém de ti contra aquela construção, seja destruído todo o mal, em nome de Jesus Cristo. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe, traga com alegria, amém. Vamos louvar o Senhor, esse último hino. Você que pode, fica sobre os seus pés. Adore o Senhor. Ele se faz presente aqui nessa noite. Sinta a presença dEle. Ele está aqui. Oh, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Então adore, adore, abra sua boca. Adore o Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória. A glória. A Ele a honra.
digno de toda a glória. Só Ele é digno de todo louvor. Só Ele é digno de tudo. Aleluias, aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluias. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus, né? Que bênção. Que Deus continue falando conosco. Que possamos receber uma nova porção da palavra de Deus. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração. Orar ao Deus, em especial neste momento, pela vida das crianças. Oramos pelas crianças ali naquela live, representada pelo teu pai e a tua mãe. O Senhor visita cada criança neste momento, Pai, filhos de vidas que ali estão conosco, adorando através da live. E neste momento abençoa também essas crianças aqui presentes, que vão participar neste momento do culto infantil. Usa a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Que venha ser um momento de edificação e crescimento da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir para o culto infantil. Nós iremos manter aqui para podermos falar também daquilo que é a palavra de Deus. Permita o Espírito Santo falar contigo. Abra o teu coração, né, diante daquilo que Deus deseja falar conosco, que possa ser, né, de maneira grandiosa e edificante nas nossas vidas, o que Deus há de falar através da sua palavra. Igreja, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 28, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Tem significado como início, princípio. Você que puder achar aí, ficar de pé. Você aí na sua casa, através da live, lê com a gente. Gênesis 28, a partir do verso 10. Em nome de Jesus. Você que tem Bíblia, abra ela. Você que não tem, leia aqui na projeção. Em nome de Jesus Cristo. O texto sagrado em Gênesis capítulo 28, no verso de número 10 a seguir. Você que encontrou, diga amém. Graças a Deus. Diz assim para nós: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se até Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Passou a noite e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, e a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Amém, igreja? Até aqui tá bom, vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esta palavra, agradecer por esta mensagem, por aquilo que o Senhor tem falado, há de falar, tem manifestado em nossas vidas. Pedimos neste momento que o Senhor esteja falando em cada coração aqui, ó Deus, em cada vida aqui neste momento presente, seja de modo, ó Deus, literal, ou seja presente através da tecnologia ali, naquela live, onde houver vidas ouvindo, ó Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra, que possam ser alcançados, segundo é o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, em nome de Jesus. Igreja, nós vemos aqui um período, né, em que Deus, ele trabalhou a ideia, né, diante de um início do pai da fé. Falamos outrora dele aqui, algumas semanas, tenho referido às vezes, sobre Abraão. Nós vemos que Deus, ele trabalha um prosseguimento. Deus, por misericórdia, né, no capítulo 11 de Gênesis, Deus, ele escolhe alguém chamado Abraão. Abraão não é porque havia algo diferente nele. O caso de Abraão não é um caso como foi o de Noé, por exemplo, que Deus olha para a terra, né, e a Bíblia diz que ele acha graça. O caso de Abraão não é como Deus olhando para Noé e observando algo diferente, observando que na terra existia alguém diferente, alguém, né, que alegrava, como pregamos aqui no último encontro, que alegrava ele, que trazia um contentamento. O caso de Abraão é totalmente misericórdia, porque quando nós pegamos o contexto da vida de Abraão, nós vamos ver um pós, né, Torre de Babel. Quando pegamos o contexto dos acontecimentos, nós vamos observar, né, capítulos antes, capítulo 10, capítulo 9, há uma narração aqui no capítulo do livro de Gênesis, há uma narração daquilo que era a vontade de Deus de espalhar. E o que é que o povo começou a fazer? O povo começou a se juntar. O mandato de Deus era: enchei a terra, espalhe sobre a terra. Só que o povo entendeu o que? Peraí, se a gente nos unir, se nós nos juntarmos, nós podemos até alcançar o céu. Interessante que há um diálogo aí neste texto, que o próprio Deus, né, eu quero abrir uma aspas aqui agora para você entender o quão é uma fortaleza de unidade.
quando existe, né, sobre pessoas um mesmo foco, um mesmo pensamento, uma mesma visão, um mesmo linguajar. Nós percebemos que quando isso existe uma fortaleza, aonde o próprio Deus vai mencionar. Deus, ele vira e fala assim, ó, é necessário que a gente desça, que a gente venha confundir a linguagem deles, porque depois ninguém vai os separar. Há uma força, ou seja, é a mesma coisa de Deus dizer assim, há uma fortaleza terrível, quando o ser humano ele tem o mesmo pensar, o mesmo linguajar, e eles estão neste pensamento, eles estão neste foco, neste objetivo. Por que eu quis abrir aspas aqui, gente? Porque nós, Igreja Batista Ebenezer, se nós tivermos o mesmo objetivo, nós vamos longe. A sua casa, falando de você e sua família agora, se você tiver o mesmo objetivo, você vai ir longe, voar em lugares altos, em lugares maiores. Deus vai te fazer, né, levantar voos fenomenais, mas tem que ter o mesmo pensamento, não pode haver divisão, porque o que Deus fez para enfraquecer aquela ideia deles? Na ideia, podemos dizer, né, não que a Bíblia afirma isso, mas nos traz uma maneira de pensar, que Deus ali, ele inicia o processo. Hoje nós temos português, inglês, espanhol, italiano e etc. Podemos dizer, não afirmar, mas podemos mencionar que tudo pode se dar do início ali, neste momento da torre, porque a Bíblia diz que começou ali falar linguagens diferentes. Vamos supor, uma grande bagunça, afinal Babel significa confusão, e nós vamos ver ali que embaralhou o linguajar deles. Talvez duas pessoas muito amigas começaram a olhar para o outro e não entendia nada, só que ele ouviu um lado, outro lado falando como ele se juntou com ele. Existia aqui dois irmãos, começaram a conversar e já não mais entendiam um ao outro. Ele viu o outro lá do outro lado falando como ele, teve que ir lá se deslocar e começar a se relacionar com ele, ou seja, e não mais falava a mesma língua. O que aconteceu? A torre de Babel caiu, a torre de Babel despencou. Iniciou então um grupo ali que sabia, entendia, que conversava, que dialogava, que falava e compreendia um ao outro e tinham o mesmo linguajar, então começaram a ter uma mesma visão. Entenda isso, igreja, nós temos que ter uma mesma linha de pensar, nós temos que ter o mesmo linguajar, o mesmo pensamento, o mesmo fundamento. Isso se tratando de igreja, isso se tratando de família, isso se tratando de casamento, isso se tratando da sua empresa, do seu negócio. Onde houver reunião de pessoas, tem que ter o mesmo pensar, o mesmo objetivo, o mesmo linguajar, para que venha existir prosperidade, crescimento, porque senão aquilo que você deseja e almeja vai cair, igreja. Entenda isso. Fecho aspas. E o que vai acontecer então? Deus, ele inicia um processo, tudo bagunçado, já não tinha mais fundamento, mas ele não havia prometido lá em Gênesis 3,15 que vai sair da barriga da mulher aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Havia uma promessa, só que o mundo estava bagunçado naquele momento. Aí muitos vão pensar, mas Abraão tinha algo. Não, igreja, a Bíblia é clara em dizer, ali em Josué, que a família de Abraão, ela era politeísta. O que é isso? Era uma família que adorava vários deuses.
Era um povo, né? A família de Abraão era uma família que adorava Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da cura, o Deus do amor, o Deus da prosperidade. Eles tinham Deus para tudo. Só que Deus, Ele olha naquele momento por misericórdia, olha para um, e de uma maneira sobrenatural, Ele diz: ei, Abraão. Igreja, às vezes Deus, Ele precisa nos tirar de algumas coisas que tem valor para nós, para nos valorizar além. Deus, Ele vira para Abraão: deixa eu ver o que esse caboclo pode fazer para mim. Vem cá, Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela. O negócio é o seguinte: você vai embora. Eu quero fazer algo diferente. Abraão, olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas. Não, não tem jeito. Como que eu vou contar? Assim será a tua descendência. Abraão, olha para o mar. Conta agora a areia. Consegue? Não, não dá. Assim vai ser. Abraão, te digo mais, Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar, Abraão. E aí, você está afim? Só que você tem que renunciar. Tem algo novo para acontecer, para se achegar, para você vivenciar. Mas para tudo isso acontecer, você tem que sair do teu povo politeísta. Entenda uma coisa, igreja: até então o Deus invisível, podemos dizer assim, ele não era manifestado a Abraão. Então por isso nós temos o título na pessoa de Abraão, e lá no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 10 de Hebreus, quando começa a falar dos pais da fé, é muito mencionado sobre Abraão, porque aquele homem sem nenhum fundamento, porque hoje nós temos fundamento bíblico, nós temos fundamento arqueológico, nós temos fundamentos da história, para nós crermos em Deus, mas naquela época foi totalmente pela fé, aquela fé do invisível, aquilo que Hebreus, realmente o escritor declara no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, eu não vejo, eu não enxergo. Talvez Abraão poderia pensar que estava louco, estava doido, aquela voz na sua cabeça, porém, pela fé, Abraão, ele larga tudo, ele pega a tua esposa e ele se desloca para a terra que Deus mandou, em nome de Jesus, igreja. Pela fé. Abraão, ou seja, de Abraão se liga em Isaac, porque Deus, ele continua a promessa. Deus, ele permanece a promessa. Deus, ele dá fundamento à promessa. E chegando em Jacó, para a gente trazer o que é o fundamento da mensagem, nós vamos ver que Deus, ele inicia a promessa a Jacó, e logo após Jacó, nós vamos ver que Deus, ele dá fundamento, dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque ali existiu uma base. Deus, ele sempre trabalhou com aquilo que é base, fundamento do que ele deseja. E aqui nesse momento ele diz para Jacó: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac. Eu sou o Deus que te chama. Ou seja, se nós pudermos falar dessa mensagem aqui, talvez nós falamos que podemos transformar pedras em bênçãos, igreja. Como assim? Jacó nos ensina isso. Quando nós olhamos para o texto aqui, chegando agora ao ponto, nós vamos ver que Jacó, ele estava em um processo, né? Meio que perdido. Jacó, ele estava em um processo
meio que temido. Ou seja, nós vamos ver que talvez sem expectativa, talvez em um período de dor, talvez em um período de medo, talvez em um período onde temia a morte, porque ele meio que saiu fugido. Quando voltamos a alguns contextos de páginas anteriores, sabemos que o nome Jacó, ele tem como um significado suplantador, ou seja, enganador. E Deus vai até trabalhar isso nele, quando ele é aqui, páginas à frente, enganado pelo seu sogro, né, Labão. Nós vamos ver que Jacó, ele amou uma mulher chamada Raquel, né? Depois você chega a ler as páginas posteriores desta mensagem, para você entender melhor. E ele trabalhou arduamente, 7 anos por esta mulher. Só que quando ele iria herdá-la, pagou o dote, né? Ele não tinha dinheiro, trabalhou para tê-la. O seu sogro ali, na escuridão, ele tomado por alegria da noite, da festa, não estava em si, é dado ali a sua filha mais velha, Lia. E ele, a Bíblia diz, ele entrou a ela, ou seja, o que significa isso? Teve relação sexual pós o casamento, então aquilo fez com que ele tivesse também de vir a cuidar, a tê-la como esposa. Porém a Bíblia diz que ele amou tanto Raquel, que ele trabalha mais 7 anos, como se fosse dias curtos, porque ele anseiava ter aquela mulher, lembrando que nesta época era algo comum, né? Logo pós a lei, que aqui então não existia ainda, colocada como princípio, é que veio o homem ser marido de uma mulher só. Mas até então existia este princípio, essa colocação, por isso Jacó, o qual fez isso. Ou seja, Deus começou a trabalhar sobre ele. Porém, outrora que nós vemos que Deus ele chega, né? Ou seja, existe um dito, né? Que Deus não muda as coisas, Ele muda, né? Ou seja, Ele nos muda em relação a elas. Às vezes, igreja, nós ficamos orando, né? Para que Deus mude algumas coisas, para que Deus muda algumas situações, e às vezes a mudança que nós tanto queremos, ela não está no exterior, ela está no interior, em nós mesmos. Às vezes a mudança que nós queremos que aconteça em alguma situação, igreja, começa em nós. Porque muitas das vezes nós queremos que muda, né? Muda como é a minha rua, como é a minha cidade, como é a minha casa, como é a minha igreja, como é a minha escola, o meu trabalho, mudar o meu estado, o Brasil, mudar o mundo, mas às vezes nós não mudamos em nós mesmos primeiro, porque talvez a mudança que nós tanto queremos, ela está em nós, e nós não percebemos. Então o que nós vemos é o seguinte, igreja, a vida às vezes é um recomeço em algumas situações, e nós vamos ver isso aqui em Jacó. Nós vamos ver que se não mudarmos em nós mesmos algumas coisas, não adianta, né, mudar de emprego, casa, cidade, médico, relacionamento e tudo, se não mudarmos o nosso interior, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Eu gosto muito de dizer que quando nós temos um problema, nós podemos mudar lá para a China. Se eu não resolvê-lo, eu não terei paz, mesmo estando milhares e milhares de quilômetros daquele ambiente que eu tenho um problema. Se eu não resolvê-lo, eu estarei com o problema, porque o problema é resolvido primeiro em mim, é de dentro para fora que eu consigo realizar a paz sobre a minha vida. Não é o ambiente que me faz mudar, não é as pessoas que me faz mudar, sou eu mesmo. É por isso que nós vemos às vezes pessoas com relacionamento, por exemplo, né,
Um relacionamento, um namoro, vamos falar de jovem, que nunca consegue ser feliz no sentido relacionamento conjugal mesmo, dizendo, porque às vezes, igreja, teve algo passado em que achou que a mudança para a felicidade ou para algo ser bom estava no próximo, mas estava nele mesmo ou nela mesma. Então qualquer reunião, qualquer relacionamento não vai dar certo, seja, e às vezes eu até estendo. Você já viu aquelas pessoas que ninguém presta? Eu conheço às vezes algumas pessoas que começam uma boa amizade, e eu sempre fico pensando, vamos ver até quando a pessoa presta, porque chega um momento que aquela pessoa vai sempre dizer assim, não, fulano não presta não, fulano não sei o quê. Aí passa um tempo, começa de novo algum relacionamento, alguma situação, daqui um tempo a pessoa já não presta mais, aí acontece 1, 2, 3, 4, 5, e às vezes eu me pego pensando, será que esse tanto de gente que essa pessoa se relaciona não presta, ou o problema não está com ela de repente? Porque é muito estranho. Porque o relacionamento é com o próximo, com alguém, às vezes necessita entendermos que nós também precisamos aprimorar. Eu estou falando em todas as áreas. Aquela igreja não presta, vou para outra. Daqui 2 meses a outra também não presta. Vou para outro pastor lá incrível, nossa, que gente boa. Daqui 3 meses o pastor já não presta. O que é isso? Será que o problema é o tanto de pastor, o tanto de igreja, o tanto de pessoas, ou quem sabe sou eu, que não consigo me relacionar com ninguém? E o que acontece aqui com Jacó? Nós vamos ver, igreja, que Jacó estava estagnado, defasado, desanimado, estava refugiado, talvez sem expectativa, talvez sem condições de sonhar em alguma coisa. E ele cansado, sabe o que ele faz? O verso de número 11 do texto que nós lemos aqui do capítulo 28 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó, ele tomou uma das pedras do lugar e a fez de quê? De travesseiro. Pensa comigo, igreja. O caminho cheio de pedra, de bagunça, de situação adversa, de problema, onde não daria, as expectativas. Com certeza havia cansaço em Jacó. Pelo contexto aqui, ele estava refugiado com medo do seu irmão, que era uma pessoa preparada de caça para a guerra, estava atrás dele para o matar porque ele o enganou. O seu pai já estava também, com certeza, quebrantado por causa do erro dele de enganar o próprio pai. Ali naquele momento, por fingir ser Esaú, o seu irmão mais velho, seu pai Isaque, na velhice, na hora de abençoar para a primogenitura, ali naquele momento ele engana. A Bíblia diz que Esaú era cabeludo, ele tinha pelos no seu corpo, de modo até exagerado, e Esaú e Jacó, ele coloca um casaco de pelos sobre ele para enganar o seu pai, para fazer como se fosse ali Esaú naquele momento. Ou seja, e agora, com certeza havia cansaço sobre Jacó, cansaço físico, emocional, psicológico, talvez até uma reflexão de algumas loucuras, de alguns erros. Só que Jacó, ele toma aquela pedra e ele faz ali naquele momento o travesseiro, igreja. Tem uma coisa que eu aprendo com Jacó aqui: errar, nós erramos. Talvez entramos aqui hoje com algum erro martelando a nossa mente. Porque quando existe sensibilidade do Espírito Santo em nós sempre nos perguntamos, igreja, está tudo bem? Para nós mesmos, uma autorreflexão.
Às vezes Deus ele nos faz, diariamente aquela pergunta retórica, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós temos vivido, o que nós temos feito. Aquela pergunta retórica, aquela pergunta que nos faz pensar, que nos faz refletir, que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós se nós estamos onde Deus deseja que a gente esteja. E Jacó então ele toma, e a primeira coisa que eu olho e aprendo com Jacó é que em tempos difíceis nós precisamos encontrar um tempo para descansar no Senhor, igreja. Talvez um problema, uma pedra, faça ela de travesseiro. Começa a entender que para mudar é preciso parar. Às vezes é necessário parar. Se eu quiser mudar minha direção, eu devo primeiro parar e retornar em alguns momentos. Não adianta prosseguir se eu estou indo e está dando tudo errado, igreja. Alguma coisa está errada. Não adianta eu prosseguir no erro. Não adianta eu seguir quando nada dá certo. Jacó ele descansou no meio da tribulação, reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como ele estava, igreja. O Senhor te trouxe aqui, você na live, você aqui para entender que talvez é momento de respirar, momento de colocar a cabeça no lugar. Talvez o seu problema é um momento de fazer ele de um aconchego, de um travesseiro e se inclinar perante o Senhor. Talvez você nem venha dormir, literalmente falando, que talvez o problema não te deixa dormir, mas o que eu estou dizendo é colocar sua mente, a sua fé, descansar no Senhor, permitir com que Ele venha te fazer alcançar aquilo que Ele tem para você. Ou seja, precisamos parar um pouco antes de continuar. Precisamos recompor as nossas energias, igreja. Nós precisamos. Talvez nós estamos fugindo dos problemas, estamos cansados como Jacó. Jesus disse para nós em Mateus 11:28, falei disso no último encontro: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, igreja. Às vezes não é momento de ir, é momento de vir. Vinde ao Senhor. Transforme a sua pedra em travesseiro nesta noite, igreja. Transforme o seu problema em travesseiro nesta noite. A sua situação adversa, transforme ela em travesseiro nesta noite. Eu me digo aqui, a nós, a minha, você na live. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos fez ouvir esta mensagem nesta noite, para que a gente venha entender que talvez é momento de descansarmos nele, não tentarmos fazer, de uma maneira excessiva. Talvez não é tentar da maneira que nós entendemos ser correto. Talvez é momento de descansarmos e deixar Ele trabalhar ao nosso favor, em nome de Jesus, igreja. Talvez você tenha tentado trabalhar tanto em favor de algo que não é você que vai fazer. Talvez por causa de um erro, quando nós erramos e caímos em sã consciência do nosso erro, nós corremos atrás, nós desesperamos, nós queremos corrigir, nós queremos fazer, nós queremos tentar fazer diferente daquele erro, mas nós vamos estagnando, as estaminas vão acabando, a força vai acabando, nós não conseguimos mais, nós não dormimos, não comemos, nós não trabalhamos, nós não conseguimos fazer nada, e talvez aquela pedra não nos permite prosseguir, prosperar.
talvez está martelando na nossa cabeça, mas a palavra do Senhor ao meu e ao teu respeito é: transforme esta pedra em travesseiro e descanse no Senhor, em nome de Jesus, igreja. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou vos aliviar. Descansa no Senhor, igreja. Ele vai restaurar a sua vida, os seus sonhos, seus projetos. Ele vai restaurar aquilo que você tanto anseia, aquilo que você tanto deseja. Descansa no Senhor. Segundo detalhe, olha só. A partir do momento então agora que Jacó descansa no Senhor, o que acontece? Deus transforma agora aquela pedra em um sonho. Quando eu falo de sonho, eu lembro de José, filho de Jacó. Ou seja, um homem que ousou a sonhar. Sonho que ia além da realidade humana, né? Da realidade da vida dele. Um homem no anonimato, desconhecido, próximo da morte, talvez o menor entre os seus irmãos. Quando eu falo menor, eu não estou falando nem de estatura ou de idade, eu estou falando de capacidade mesmo. Porque ele tinha irmãos ali já capacitados, preparados até mesmo para a guerra. Aí ele entra um sonho que ele seria o homem mais importante ali daquele mundo da época. Aquele sonho brota no seu coração, aquele sonho está no seu coração, ele se coloca agora sendo aquele que todos iriam se prostrar. Pensa comigo, ousou a sonhar, igreja. Passaram anos, mas ele ousou a sonhar. Ao invés de ele poder enxergar a possibilidade daquele sonho acontecer, muito pelo contrário, a coisa regrediu. Porque até então ele estava solto, podendo correr atrás. Aí ele chegou no momento que ele era preso, podia fazer nada. Mas você lembra o que nós falamos aqui alguns dias, semanas atrás? Às vezes o que parece ir para trás é só uma preparação para voar mais longe, mais longo, mais alto, porque nós somos flecha na mão do arqueiro, e o arqueiro, quando se prepara para então soltar aquela flecha, o que acontece? Ela vai para trás, e quanto mais força ele tiver para aquela flecha ir para trás, ela vai alcançar voos mais altos, lugares mais longes. E nós estamos falando daquele que é onipotente, daquele que tem toda a força, todo o poder. Então, se você é flecha na mão do arqueiro, às vezes pode até parecer que você está regredindo, mas é só uma preparação para voar mais alto, para voar mais longe, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Prossiga. Transforme essa pedra, essa situação da sua vida que está martelando, machucando em sonho. Olha o que diz o verso 12 do texto que nós lemos do capítulo 28. E sonhou, olha só, ele coloca a cabeça numa pedra, preocupado, machucado, defasado, com medo, só que ele descansou. O que aconteceu? E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Igreja,
sonhou. O Senhor nos convida a sonhar nesta noite. Às vezes nós estamos aqui, talvez algumas coisas aconteceram que nos tirou a paz, que não nos permite sonhar, desejar. Toda a realização, tudo que nós vivemos começou por um sonho. Um dia, sonho é projeto, né? Sonho é desejo, sonho, né? Trocando em miúdos aqui, sonho é objetivo, é projeto, é anseio, é desejo. Então uma pessoa que não sonha, ela está totalmente defasada, vegetando. Pessoa que não sonha, ela está totalmente surtada, depressiva, talvez olhando para trás sem desejo de nada. Porque a pessoa que sonha, ela anseia, ela deseja, ela procura fazer as coisas que podem acontecer, aquilo que ela tem como objetivo. Então quem sonha, ele planeja. Hoje você vive algo que um dia você sonhou, porque um dia você planejou. Você que é mãe, você vive um sonho. Você que é pai, você vive algo que sonhou. Você que é dono de um negócio ou tem um emprego que você estudou e desejava, você sonhou um dia, você planejou um dia, você olhou e anseiou um dia. Ou seja, porque o sonho ele passa diante de processos. E o que nós vamos ver, igreja? Que em toda a realização, que em todo sonho existe momentos de dificuldade. O que nós vamos ver é que no meio dessa dificuldade, Jacó teve esse sonho. Ele viu, né? Ou seja, que aquela pedra seria o degrau, o primeiro degrau, porque ele enxerga agora uma escada que chega até o céu. Pensa, que sonho. Que sonho que eu penso que foi lindo na vida deste homem. Ou seja, essa escada havia movimento, anjos subindo, descendo. Este sonho, ou seja, seria aquela força que ele precisava para inspirar a tua vida, para olhar e entender, para olhar para frente, para que ele pudesse transformar aquilo que era pedra, aquilo que era dificuldade, em sonho de Deus na vida dele. Os sonhos se tornam ali naquele momento, ou seja, a razão para ele acordar, levantar, lutar, desejar. Então nós só fazemos isso, igreja, quando nós temos sonhos. Ouse sonhar. Ouse sonhar. Há um ditado, há uma colocação popular que diz que sonhar não paga, é de graça. Só que o sonhar, ele traz em nós objetivos. Todas as pessoas que sonham, elas têm objetivos. Quando nós sonhamos, nós temos coragem para agir. Porque quando nós não sonhamos, é sinal que nós não estamos desejando nada. Quando nós terminamos alguma coisa, nós temos que começar a sonhar com outra, igreja. Isso não é pecado. Nós não podemos ficar estagnados. Alcancei algo, agora começo a sonhar com outra coisa. Nós temos que ser assim. Porque amanhã Jesus pode chamar, mas não significa que eu tenho que parar a minha vida. Eu tenho que viver, eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar. Queria uma bênção, alcancei, agora eu vou começar a projetar, sonhar novos ares. É assim a vida. Em tudo é assim a nossa vida, igreja. Porque Deus, Ele sempre deseja trabalhar em nossas vidas e realizar sonhos. Realizar sonhos.
Deixa Deus realizar os teus sonhos. Deixa Deus realizar os teus sonhos. Não vive de sonhos de pessoas em redes sociais. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas postam sonhos realizados, conquistas, alcances em redes sociais. Eu não estou dizendo que não pode fazer isso, mas isso faz às vezes algumas pessoas viverem sonhando sonhos de outras pessoas. Não, viva os sonhos que Deus tem te dado, viva a sua experiência. Chega de viver experiências dos outros, chega de aprimorar a sua fé com experiências dos outros. Queira ter as suas próprias experiências, viver os próprios sonhos de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, igreja, ouse sonhar. Busque sonhar. Busque viver. Busque alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem realizado na tua vida, aquilo que Deus tem feito sobre você. Busque sonhar. Busque sonhar. Porém, existe um processo aqui importante. Um processo onde muitos deixam de fazer. Porque esses dois primeiros detalhes que eu disse, às vezes até acontece. Eu descanso no Senhor. Eu sonho com o Senhor. Mas pós o sonho, talvez até consumado, olha o que Jacó faz aqui no capítulo, nos versos de número 18 e 19, aqui do capítulo 28 que a gente leu. Olha o que ele faz. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a ergueu, a colocou como coluna, sobre cujo topo, ele entornou azeite. E o que ele fez? E ao lugar, ele chamou aquele lugar que era luz, ele pôs o nome de Betel. E o que significa Betel? Casa de Deus, casa de oração. Jacó, ele toma aquela pedra que outrora era tropeço, era dor, era dificuldade, era tristeza, era problema. Ele descansa sobre ela, ele sonha sobre ela, porém, pela fé, igreja, aquela mesma pedra que antes era um problema, aquela mesma pedra que ele transforma em travesseiro, que ele descansa, que ele sonha, aquela mesma pedra, igreja, é que ele levanta. E o que ele faz agora? Ele transforma aquela pedra em um altar, ou seja, ele transforma aquela pedra em um lugar de adoração a Deus. Entenda uma coisa, igreja, entenda que tudo aquilo que o diabo tenta fazer, ele gosta de colocar pedra no caminho, ele gosta de fazer com situações sejam um empecilho para a nossa adoração. Mas o que nós devemos de fazer, igreja, é fazer com que essas pedras sejam trampolim para nós aproximarmos mais de Deus em oração, em clamor, em edificação daquilo que é a palavra de Deus para nós, em nome de Jesus. Faça um altar de adoração com o seu problema. Uma certa feita, ouvindo uma mensagem, o pastor, ele pregando, disse: está com um problema no teu casamento, aproveite, adore. Está com um problema na sua vida financeira, aproveite, adore. Está com um problema na sua saúde, aceite, aproveite, adore. Está com um problema na sua vida particular, profissional, aproveite, aceite, adore. E depois ele diz: sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai passar esses problemas de novo, daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano, não
importa, porque você não vai ter aprendido nada. Então, em todos os problemas que nós passamos, nós temos que aproveitar. Você lembra daquele hino, né? Do Lázaro falecido, que diz que o deserto é a escola do Senhor. E é verdade. Você quer um momento melhor para se aproximar de Deus, no momento que não seja um momento de deserto? No deserto a gente ora quando não orava. A gente lê Bíblia quando não lia. A gente vai para a igreja quando não ia. Participa de vigília, de tudo que existe eu estou. O deserto nos ensina, o deserto nos aprimora. Se perguntar para mim assim: ei, pastor, você gostou de passar o deserto da vida? Você quer passar? É claro que não. Se eu pudesse não ter passado nada e não passar o que ainda virá, porque a vida, né, ela é assim. É as estações do ano, como eu sempre declaro aqui. Vivemos situações em que enfrentamos tempestade, enfrentamos seca, enfrentamos o inverno, mas chega um momento em que a primavera retorna, em que tudo florir de novo. Só que a primavera passa de novo. Porque a nossa vida espiritual, ela é assim, é como as estações do ano, ela gira. Outono, primavera, verão, inverno, enfrentamos todas as situações. Então entenda uma coisa, igreja: se você está vivendo um momento de seca, de inverno, fica tranquilo, a primavera vai voltar, vai, não saia do lugar onde Deus te colocou, continua. Da mesma maneira, se está vivendo um momento, um período fértil, um período de primavera, ei, nunca deixe de levantar altar de adoração a Deus, porque se você está nessa primavera, é porque Ele te colocou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. Continua, permaneça, persevere, aproxime-se mais de Deus, segundo aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa, igreja: transforme essa pedra em altar. É problema, ore. É problema, adore. Essa pedra está te perturbando, ore. Essa pedra está te querendo te derrubar, prossiga em Cristo Jesus. Prossiga naquilo que Deus tem para você. Prossiga naquilo que Deus tem feito na tua vida. Tem te feito alcançar, chegar. Tem te feito lutar, se aproximar, se achegar mais perto dEle. Prossiga naquilo que Deus tem para você. Não importa o problema, igreja. Aquela mesma pedra que é problema na tua vida, faça dela altar de adoração em nome de Jesus. Faça deste problema Betel, lugar de oração. Transforme esses problemas em alegria. Muitas pessoas, quando passam por problema, às vezes muitos murmuram ao invés de orar, reclamam ao invés de buscar. E o que Deus deseja, igreja, é que a gente entenda que tudo é um processo. Quanto mais pedras você encontrar, adore ao Senhor. Apareceu pedra na vida espiritual, adore. Pedra dentro da sua casa, adore. Pedra na sua vida profissional, econômica, financeira, adore. Apareceu pedra no seu ministério, adore. Não importa o que tenha acontecido, só não pare de adorar em nome de Jesus, igreja. Quando houver pedras no seu caminho, descanse, sonhe, adore em nome de Jesus.
Faça dessa pedra trampolim para a sua alegria, para aquilo que é adoração a Deus, para a glória de Deus. Você vai alcançar os teus sonhos em nome de Jesus. Quando Jacó, ele adora o Senhor ali, pós o sonho, olha o que ele diz no verso 16, é interessante, ele diz: acordado pois Jacó, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Talvez você não está vendo, você não sabe que Deus está contigo na sua casa, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Eu lembro daqueles discípulos no caminho de Emaús, ali no último capítulo de Lucas, de Marcos, melhor dizendo, nós vamos ver os discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos perceber, igreja, que ali eles estavam perturbados, machucados, doloridos, devasados, porque Jesus morreu. Eles estavam mais fundamentados naquilo que era a morte do que na promessa. O medo nos faz isso. O medo nos faz esquecer das palavras prometidas. O medo não nos permite lembrar daquilo que foi dito, não nos permite confiar, a ponto dos nossos olhos serem fechados. O medo não nos permite alcançar. Percebe bem, Jesus andou com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava com eles. A Bíblia diz que eles não perceberam que era Jesus. Eles não viram que era Jesus. Eles estavam falando do medo. Jesus morreu, ele estava falando para Jesus sem perceber que era Jesus o acontecimento. É porque ele morreu, ele disse que ressuscitou, mas morreu. E isso era o domingo, o terceiro dia. Ou seja, a promessa estava de pé. E o interessante é que o lugar em que tudo aconteceu, em que Jesus abriu seus olhos, em que as escamas foram arrancadas, foi na mesa. A mesa é lugar de relacionamento. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A mesa é lugar de intimidade. Você não chama para sentar na sua mesa se você não tiver intimidade com aquela pessoa. Jesus estava na mesa, abriu os olhos daqueles discípulos, se revelou a eles, igreja. Ou seja, e ali eles foram perceber quem era que estava com eles a toda aquela caminhada, a caminho de Emaús. O que nós temos que entender, igreja, é que às vezes Jesus está conosco e nós não percebemos. Jesus está conosco. Jacó entendeu isso. O Senhor estava, ou seja, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Talvez você não tenha percebido, não tenha enxergado, mas o Senhor Deus não é Deus de longe, é Deus de perto, é Deus contigo, é Deus que está trabalhando, é Deus que age ao nosso favor. No silêncio parece que Ele está ausente, mas na verdade Ele está trabalhando ao nosso favor, em nome de Jesus, igreja, entenda isso. Ou seja, aquela pedra virou travesseiro, ele descansou, ou seja, o sonho Deus trabalhou, e naquele momento ele começa a adorar a Deus. Olha só, Deus, Ele não só pode, como pelos olhos da fé eu creio que Deus vai transformar o seu sonho, igreja, em realidade, em nome de Jesus. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer. Pelos olhos da fé eu creio que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fazer. Faça um altar de adoração nesta noite.
Qual é a pedra da sua vida nesta noite? É na sua casa, é nos seus sonhos, é na sua saúde, é profissional, é financeiro, é relacionamento, é família, é ministério. É o que, igreja? Pega essa pedra e começa a fazer um altar de adoração nesta noite. Fica de pé neste momento. Vamos orar. Vamos orar. Começa a adorar. Começa a adorar. Começa a falar com Deus dessa pedra, desse problema. Começa a falar, começa. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele neste momento. Oh Espírito Santo, nós queremos adorar o Teu nome neste momento. Queremos exaltar, ó Deus, a Tua presença aqui neste lugar. Queremos, ó Deus, agradecer, ó Deus, todas as coisas que o Senhor tem feito e há de fazer. Oh Jesus, eis-nos aqui neste lugar. Nós queremos agradecer por esta palavra. O Senhor conhece cada homem, cada mulher, cada vida aqui neste lugar. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós temos passado, o que temos vivido. O Senhor sabe, ó Deus, o que temos enfrentado a cada dia, a cada momento. O Senhor conhece cada coração aqui. Então eu te peço neste momento, ó Pai, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração da tua igreja, seja ela aqui, presente literalmente ou presente ali através da live. Que todas as vidas neste momento sejam tocada pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Derrama, Pai, derrama poder, derrama graça, derrama misericórdia, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada vida. Talvez, ó Deus, aqui existem pedras, mas nós estamos pegando essa pedra neste momento. Nós estamos descansando no Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, ó Deus, sonhando mesmo diante desta pedra. Estamos, ó Deus, fazendo um altar de adoração. Adoramos a Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Deus te diz nesta noite, Ele está trabalhando ao teu favor, Ele está trabalhando ao teu favor. Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de sonhos, Ele é Deus de realização. Ele não te trouxe aqui à toa, Ele não te fez entrar nesta live em vão. Ele te trouxe aqui para que você venha entender que Ele tem trabalhado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua mensagem. Obrigado, eu creio que o Senhor está restaurando sonhos, está restaurando projetos, está restaurando desejos em corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós não desistimos da Tua promessa, do Teu querer, do Teu desejo. Nós cremos que o Senhor já está fazendo grandes coisas sobre a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus, receba aí sobre a tua vida nesta noite. Seja abençoado, abençoada, seja restaurado, seja tocado pelo poder de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba a cura sobre a tua vida. Pelos olhos da fé, eu creio que Deus está curando no espiritual, no físico, no emocional, no psicológico. Eu creio que Deus está curando em nome de Jesus. Eu creio que Deus está tocando em lares, em vidas, em negócios, em sonhos, em projetos. Deus já está fazendo grandes coisas nesta noite. Você vai testemunhar. Você vai
testemunhar. Você vai testemunhar coisas grandes em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Adore, 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 adore juntamente esta canção. Creia que é Deus te falando, ó. Ore, ore, adore com ela, em nome de Jesus. Não desista, não pare de crer os sonhos de Deus. Olha só a Deus te falando, a Deus te falando. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levante, levante os seus olhos e crê. Deus está restaurando os teus sonhos. Olha só, e a tua visão. Receba nesta noite, creia, vai bem alto, adore. Recebe a cura. Diga, recebe a unção de ousadia, de conquista. Saia daqui crendo nesta noite. Unção de multiplicação. Adore bem alto. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Receba nesta noite, receba nesta noite. Você está recebendo outra oportunidade. Deus está fazendo sobre a tua vida nesta noite, igreja. O mesmo Deus de Jacó é o Deus que está transformando a sua pedra em sonho, em projeto, em realização nesta noite. Receba, receba. Você vai testemunhar em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Receba nesta noite, receba nesta noite, em nome de Jesus. Você vai testemunhar a grandiosidade de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração. Seja tocado pela promessa, pelo poderio de Deus sobre a tua vida, igreja. Nunca pare de adorar, nunca pare de adorar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba aí, receba aí. Só você que crê, levanta a tua mão e aplauda o Senhor bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Adore, 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 adore. Transforme a sua pedra em adoração, em altar de adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. É glórias a Deus. Que você transforme essa pedra em altar de adoração. Receba de Deus nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Toma o teu assento, receba nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue falando em nossos corações, transforma essas pedras em bênção. Adore, adore, não cesse, não pare de sonhar. Faça um altar de adoração. Você da live, receba também. Adore, faça um altar de adoração com essas pedras. Se existe empecilho, adore. Permita o Espírito Santo trabalhar nessa situação, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Deus abençoe você, nossos irmãos da live. Deus abençoe sua vida. Que você seja tocado, tocada mais e mais pela presença de Deus. E em tempo de guerra, nunca pare de adorar, de lutar, de buscar. Deus é contigo, em nome de Jesus. Tá bom? Receba a palavra de Deus. Tenha uma boa noite, tenha uma semana de vitória. Que Deus abençoe a sua vida, a sua noite. Que você seja alcançado pelo Senhor a cada dia. Precisando de algo,
nos chame aí para a gente conversar, tá bom? Para a gente orar com você. Graça e paz, boa noite. Amém, igreja? Que Deus abençoe você também aqui.